Kenshi é um perdedor nojento, invocado para outro mundo para lutar com um grupo de batalha, mas ele os trai e abandona a equipe ao descobrir que o outro time tinha umas gatas. Kenshi depois entra numa escola só de garotas, onde aprendem a pilotar mechs chamados Seikaju. Enquanto Kenshi curte o tempo cercado por elas, ele ignora o mal nas sombras, incluindo o plano de uma guerra mundial. Todos se reúnem perto do palácio para a coroação de Lashara. Enquanto ela é coroada, um grupo sombrio a observa de longe, avisando Kenshi que ela é seu alvo. À noite, Kenshi entra em seu Seikojin e pousa na ilha voadora de Lashara. Sem perder um segundo, Kaia, a atendente de Lashara, entra em seu Seikojin e vai confrontar Kenshi. Mas Kenshi não parece assustado com o robô rosa adorável à sua frente e entra em modo de batalha total. Enquanto Kaia está ocupada na luta, outro Seikojin chega e entra na ilha. Quando ele está prestes a eliminar Lashara, outro Seikojin chega e consegue salvar a vida dela. Desta vez é o Ahanli, e o Seikojin atacante decide recuar. Eventualmente, os dois também começam a lutar, e o Ahanli age como se estivesse encurralada, só para atacar o outro Seikojin de surpresa. Isso causa muito dano, e ele decide recuar. Outro Seikojin, pilotado por Dao, chega e voa para ajudá-lo a recuar. Ele ordena a Kenshi que termine a missão sozinho, e garanta o assassinato de Lashara. Agora que o outro Seikojin se foi, o Ahanli ajuda Kaeya, deixando Kenshi em 2 contra 1. Surpreendentemente, Kenshi remove seus limitadores, o que afeta seu corpo, mas também lhe dá poderes imensos. Quando ele está prestes a eliminar o Ahanli, a remoção do limitador começa a cobrar seu preço, e ele começa a se perder. Antes que seu corpo desista completamente, Kenshi decide deixar a luta e vai direto para a princesa. Ele aparece na frente dela após sair do Seikojin e saca sua faca. No entanto, a tarefa é difícil demais para seu coração frágil, e ele acaba soltando a faca. Nesse instante, Kaeya também chega e tenta atacar, mas é jogada para longe por ele. De repente, o corpo de Kenshi começa a agir estranhamente de novo, e quando Kaeya está prestes a eliminá-lo, Lashara ordena que ela pare. A princesa não se importa com a tentativa de assassinato e quer manter a identidade dele em segredo para que não haja rumores sobre o ocorrido. Na manhã seguinte, Kenshi se vê numa jaula, e Kaeya o informa que ele foi apenas um sacrifício para sua suposta equipe. Logo depois, a irmã de Kaeya, Mexira, chega e afunda o rosto de Lashara em seus talentos na primeira oportunidade. À noite, um garoto chamado Olight visita Kenshi e pergunta seu nome. Ele é o único que recebe uma resposta de Kenshi, surpreendendo a todos. As criadas então comentam como é cruel deixar a jaula lá fora no frio. Ouvir isso faz Lashara se sentir culpada, e ela traz um cobertor e comida para Kenshai, dizendo que não é um demônio nem nada. Além disso, ela pede a Kenshi para não contar a Kaeya, comentando como os olhos diabólicos dela assustam as pessoas, sem saber que Kaeya está bem atrás dela. Kaeya então tira toda a comida e dá a Kenshi apenas um cobertor e algumas frutas para sobreviver. Kenshi adormece e acorda, só para encontrar Mixaya sentada ao lado dele. Ela pede para ser sua irmã e o deixa sentir o talento que possui. Ouvir seus gritos faz Kaeya aparecer, e ela leva sua irmã sedenta embora. Kenshi então nota a chegada de Doll, que está lá para ajudá-lo a escapar. Os dois fogem pela floresta e um mensageiro informa a Elfa Negra sobre os convidados indesejados em sua floresta. Kaeya é informada da fuga de Kenshi e sai no Saikogen de Wahamili, pois o dela ainda está em reparos. Doll leva Kenshi ao líder deles e o Homem Mascarado questiona Kenshi por falhar em assassinar a princesa. Eles então encontram um transmissor mágico nas roupas de Kenshi, que permite à princesa ouvir tudo. O líder então decide abater Kenshi como o cão que ele é, o que faz Kenshi lembrá-lo da promessa que fez. O líder diz a Kenshi que é uma promessa falsa e que não há como mandá-lo de volta ao seu mundo. Mentiroso. Quando o líder está prestes a eliminar Kenshi, ele o chuta no estômago e cuida de todos os guardas, fugindo no final. O líder entra em seu Seikojin e encurrala Kenshi, e sem outra escolha, Kenshi pula da nave, e é quando o líder dos Elfos Negros consegue salvar a vida de Kenshi. A Elfa Negra, ora, encontra Kaeya e deixa a batalha para ela. O líder deles recua, e Kaeya decide fazer o mesmo depois. De volta ao palácio, Kaeya pede a Hora para entregar o garoto, mas ela se recusa, e quer obter todas as informações sobre ele, já que foi ela quem o salvou. Mexiri também chega e nota que Kenshi foi diagnosticado com uma doença conhecida como Roate a Torre, enquanto Hanley sugere o uso de Toriyamusu para tratá-lo, e Hora decide sair e colher um pouco ela mesma. Ao mesmo tempo, Lashara percebe que Kenshi é de um mundo alternativo e se pergunta como ele foi invocado. De repente, o líder mascarado, junto com seu lacaio, ataca a ilha de Lashara novamente, e Kaeya sai para confrontá-los. Enquanto isso, Aura, que procura o remédio, também é atacada por Dao, que começa a ter dificuldades para acompanhar 3 Seikogen, e felizmente o Ahanli chega em seu robô de aparência engraçada e a ajuda.
Por outro lado, Aura tenta fugir, mas começa a se cansar do uso contínuo de Seikogen, o que resulta na ativação do campo do Elfo Negro. Isso faz Doll ficar imóvel e desliga seu Saikogen. Felizmente, Mexaia chega e leva Aura de volta ao palácio junto com o remédio. Com a chegada de Mexaia e Aura, o líder não tem escolha a não ser recuar. Depois, eles dão o remédio a Kenshi e ele recupera a consciência, apenas para ver um homem entre todas as mulheres que o cercam. Todos ficam felizes por ele ter se recuperado, e Kenshi mostra sua gratidão por cuidarem dele. Na manhã seguinte, Lashara informa Keiya que fará de Kenshi seu atendente, pois precisam estabelecer seu papel antes que o segredo seja revelado. Depois, os dois entram numa sala de onde Kenshi sai correndo e esbarra em Kite. Isso resulta em Keiya ficando deprimida ao ver a pequena Excalibur de Kenshi e Kenji sendo forçado a tomar banho. As duas garotas tentam espiar, mas são repreendidas pela criada-chefe por isso. Mais tarde naquele dia, os três visitam a academia, onde todos os alunos que treinam para pilotar Seikojin conversam. Após entrar na academia, Kenji começa a olhar para todas as gatas, mas Kaeo lembra que ele agora é atendente de Lushara e precisa mostrar alguma contenção. Logo depois, um estudante chamado Dagmeier dá as boas-vindas à princesa, e vê-lo deixa Kaeya desconfiada, pensando que ele é a pessoa que pilota o Seikojin roxo. No entanto, ela tira esse pensamento da cabeça e começa a babar por sua boa aparência. Kenshi pergunta a Kaeya se ela gosta daquele cara, o que resulta nela torcendo a orelha dele e lhe dando uma lição. Eles então mostram a Kenshi a arena da academia, onde ocorrem muitas lutas de treinamento de Seikojin. Além disso, Lashara informa que Kaeya e Wahanli estarão em uma cerimônia amanhã e serão oficialmente reconhecidas como pilotos de Seikojin. Em seguida, os três se encontram com a prima de Lashara, Maria, e as duas garotas começam a brigar assim que se encontram. Para acertar as contas de uma vez por todas, as duas mostram a Kenshi suas roupas íntimas, pedindo para ele escolher a que mais gosta. No entanto, o pirralho culto escolhe a mulher mais velha, e as informa que gosta mais do enredo de Yukini, que é a atendente de Maria. Como punição por não escolhê-la, Lashara coloca uma coleira de cachorro no pescoço de Kenshi para que ele não possa mais andar por aí. Lashara então informa Kenshi sobre como muitos pilotos de Seikogen, chamados Seikishi, se casam para garantir que seus filhos também se tornem pilotos. Ela então diz a Kenshi que ele pode estar destinado a se casar com Yukini ou qualquer outra garota que esteja atualmente frequentando a academia. Kaeya então tranquiliza Kenshi, dizendo que ele ainda é menor de idade e pode encontrar uma maneira de retornar ao seu mundo antes que o fardo do casamento caia sobre seus ombros. Isso o faz perceber que casar com Kaeya pode ser uma opção para ele, e ela o força a tirar esse pensamento da cabeça. Legal. Logo depois, o Wahanli chega e pede a Kaeya para ser testemunha de seu duelo amigável. Os três então chegam ao campo de batalha para testemunhar, onde Mexaia também está presente. Ela dá um abraço em Kenshi e o força a chamá-la de irmã mais velha. O duelo então começa, e Wahanli começa a ser encurralada pela oponente no início. Felizmente, ela consegue jogar a oponente para fora do campo de batalha, tornando-a a vencedora do duelo. Depois, Kaeya acompanha Kenshi até seu novo quarto e pede para ele ficar quieto. No entanto, ele não ouve e decide vagar por uma floresta próxima. De repente, dois elfos começam a atacá-lo do nada, mas Aura chega e ordena que parem. Ela informa seus homens que Kenshi é atendente de Lashara e não conhece as regras de invasão da propriedade dos elfos negros. Ela então nota as coisas que Kenshi estava coletando pela floresta e percebe um cogumelo super raro. Vendo o quanto eles gostam, Kenshi decide deixá-los ficar com ele, mesmo podendo vendê-lo por uma fortuna. Ele então discute o tópico de casamento arranjado com Aura, e ela o informa que os Sakojin são armas absolutas com poderes tremendos, e sua nação faz de tudo para garantir que tenham um grande número de pilotos para controlá-los. No caminho de volta, Kenshi encontra o Light e se oferece para fazer uma poção de cura, percebendo que ele está em má forma. A poção acaba piorando ainda mais sua condição, e Kenshi é repreendido pelo atendente de Light por ser um perdedor inútil. Kenshi então encontra Yukini e conta a ela tudo o que aconteceu. Ela o consola e informa Kenshi que suas intenções são puras, e isso é tudo o que importa. Ele então pergunta a Yukini sobre o casamento também, e Yukini o informa que não se importa se esse ato ajudar a diminuir as lutas. Simultaneamente, Kaeya chega e leva Kenshi de volta, forcinho a ajudar o Wahanli a mover suas coisas. Mais tarde naquele dia, Kenji visita o Lich e fica feliz ao descobrir que sua poção de cura o ajudou a se recuperar. Kenji promete fazer mais para ele e também fala sobre casamentos arranjados. Isso faz o Lich pensar que Kenji está de olho em uma garota e tenta fazê-lo revelar seu segredo, fazendo Kenji fugir. À noite, Lashara é forçada a tomar banho em uma banheira de aparência engraçada, e, ao mesmo tempo, Kenji é forçado a ajudar as garotas com seu dever. Os três chegam à máquina responsável pela água que abastece os banhos. Enquanto Wahanli tenta consertar, Kaeya entra em uma discussão e joga Kenshi na água. Mal sabe ele que a água está conectada à banheira principal, e o leva ao quarto onde Lashara está tomando banho. Ele desmaia no meio do caminho, e a criada-chefe entra no banheiro apenas para testemunhar a princesa segurando seu atendente dentro da banheira. Droga! Tanto Kaeya quanto Kenshi são repreendidos pela criada-chefe depois.
Na manhã seguinte, Kaia e Wahanli se vestem e estão prontas para comparecer à cerimônia onde serão reconhecidas. Durante a cerimônia, a superior faz Kaia usar uma tiara de orelhas de gato e ela a usa com orgulho. Kenshi acha isso estranhamente interessante, mas decide ignorar por enquanto. Kenshi coleta tudo o que pode encontrar de comestível na floresta e traz de volta para cozinhar e comer ele mesmo. Durante o chá, Lashara diz a Kenshi que o país não poderá pagar suas despesas, pois ela teria que divulgar sua identidade para isso, o que está fora de questão no momento. Para que Kenshi ganhasse suas próprias refeições, Lashara pediu que ele ajudasse no dormitório e auxiliasse os trabalhadores a cuidar do local. Mais tarde naquele dia, Kenshi visita a diretora da academia, que o informa que sua carga de trabalho não será fixa e ele receberá ganhos de acordo com a dificuldade da tarefa que completar. Depois, ela o leva à chefe das zeladoras do dormitório, chamada Hana. Após observá-lo bem, Hana comenta como ele parece magro e fraco, mas a diretora a tranquiliza, dizendo que ele é mais do que aparenta. Hana então leva Kenshi a uma garota chamada Josie, que aparentemente é responsável por ensinar a Kenshi todos os fundamentos do trabalho. A garota de queixo pontudo parece frustrada no início, mas depois fica impressionada ao ver a eficiência com que Kenshi é capaz de completar o trabalho. Kenshi não só se destaca em uma única tarefa, mas consegue fazer todas as tarefas que ela lhe dá perfeitamente. Durante uma de suas tarefas, Kenshi encontra Ora, que pede sua ajuda. Acontece que alguns valentões jogaram o manto de uma estudante montanha abaixo e, sem hesitar, Kenshi pula e o recupera para ela. As garotas se apaixonam por ele depois do que ele acabou de fazer, enquanto Ora fica simplesmente impressionada. Seu talento para ser um escravo faz todas as outras criadas-chefes brigarem por ele. Isso faz a diretora aconselhá-las a não explorar Kenshi ao máximo, pois pode ser prejudicial para um garoto jovem como ele. Em seguida, Kenshi ajuda o chefe a preparar o almoço e vai entregá-lo a Ora e Potina. Sem hesitar, Potina reconhece a verdadeira natureza de Kenshi e o chama de cão vadio. Depois de terminar a entrega, Kenshi é cercado por uma multidão de garotas que o questionam sobre ser atendente de Lashara. Sem outra escolha, Kenshi decide fugir e acaba entrando no território da floresta de Ora. No entanto, as garotas começam a ceder lentamente, pois estão achando difícil acompanhar Kenshi. Logo depois, todas as garotas desistem e ficam espalhadas pela floresta. Ora chega para verificar a situação e fica surpresa ao ouvir que Kenshi faz parte da equipe de busca que procura as garotas espalhadas pela floresta. Na manhã seguinte, Mexaya visita Kenshi, senta-se ao lado dele e o informa como todos o têm elogiado por fazer um trabalho tão maravilhoso. Mais tarde naquele dia, Hana pede à diretora para mudar o trabalho de Kenshi, pois graças a ele, a maioria dos trabalhos indesejados já foi cuidada. Para ensiná-lo mais sobre seu novo trabalho, Mexiri é nomeada sua professora particular e é encarregada de ensiná-lo tudo. Após o início de suas aulas particulares, Mexiri informa Kenshi que as garotas têm solicitado sua assistência para dar banho, e o informa que este será seu novo trabalho a partir de agora. Após a primeira lição, Mexaya decide testar o que ele aprendeu e ordena que Kenshi teste suas habilidades em Kai. Ela tenta resistir, mas é forçada a ceder, resultando em seu trauma por tudo o que Kenshi fez a ela a portas fechadas. Dito isso, Kenshi começa a aplicar seus ensinamentos a todas as garotas que conhece pessoalmente e as deixa com uma experiência inesquecível. Finalmente, é hora de Kenshi desempenhar oficialmente seu trabalho e ele é levado a uma casa de banho, onde é encarregado de lavar as costas das damas. Cada uma das garotas fica encantada em ter Kenshi com elas, o que eventualmente se transforma em uma briga entre as garotas. Após um dia difícil vendo damas tomando banho, Kenshi compartilha suas experiências com Light, que considera seu trabalho o sonho de todo garoto. A conversa deles é interrompida quando Mexiri chega e pede a Kenshi para levá-la com ele. As garotas pensam que eles podem estar fugindo, mas a realidade se mostra completamente diferente. Aparentemente todas as garotas estão furiosas com Mexaya por ensinar a Kenshi truques tão lascivos e querem se vingar. Maria as interrompe e anuncia que Kenshi maltratou Yukine e até conseguiu roubar sua castidade. Todos ficam surpresos ao ouvir isso e planejam derrubar Kenshi junto com Mexaya também. Yukine tenta explicar que está longe da verdade, mas as garotas a ignoram e o seguem em um Saikatin, controlado por Wahanli. Kenshi consegue se esconder na floresta, mas Wahanli lança mísseis sobre ele para fazer Kenshi revelar sua localização. Lashara, que está assistindo a tudo, é ordenada pela diretora de acabar com essa loucura e visitar seu quarto junto com os outros. Depois que todos chegam ao escritório dela, a diretora revela que todos terão que limpar tudo o que destruíram, tornando Kenshi o líder para que todos trabalhem eficientemente sem brincadeiras. Dito isso, todos começam a cuidar de todos os danos, e uma briga começa entre Lashara e Maria, confrontando-se por serem péssimas no que deveriam fazer. Todos os punidos estão ajudando a reconstruir tudo o que quebraram, enquanto Maria e Lashara estão relaxando e se divertindo. Finalmente, todo o trabalho é concluído, e todos celebram a conclusão de seu trabalho tomando um banho juntos. Como esperado, Kenshi também está presente para admirar todas as belas damas. Assim que ele está prestes a sair, Mexaya dá a todos a ideia de dar a Kenshi o mesmo tipo de massagem que ele lhes deu.
À noite, a criada-chefe, Maya, informa Lashara sobre os buracos aleatórios que aparecem por todo o palácio. Kair percebe quem pode ser o responsável, e as duas seguem Kenshi e descobrem que é ele quem está cavando esses buracos. Após confrontá-lo sobre isso, Kenshi revela que tem coletado cristais encontrados por todo o cisne. Kenshi os informa ainda que a razão pela qual ele é atraído por eles é por causa da nave espacial de cristal de sua irmã. Ouvi-lo falar sobre uma nave espacial faz Lashara perceber que ele pode ser de um mundo muito mais avançado que o deles. Kaia então nota o pingente que Kenshi está usando e acidentalmente o quebra. Isso resulta no perdedor chorando, pois o pingente é um presente de sua irmã. No dia seguinte, Kaia pede a Maya para ajudá-la a consertar o pingente, mas depois de ver que ela não consegue ajudar, Kaia visita muitos outros especialistas e descobre que nenhum deles é capaz de consertar algo tão complicado. No final, ela pede a ajuda de Ulights e Yukine, mas eles também não conseguem consertá-lo. Maria então lhe dá a ideia de tecer uma corda trançada por conta própria como substituto. À noite, Kenshi está em sua caça a cristais quando encontra uma pessoa de aparência suspeita. Ele decide segui-los e encontra Mexaya, que acabou de sair do banho. A visão de uma gata recém-molhada distrai Kenshi e ele acaba seguindo-a cegamente, esquecendo-se completamente da figura suspeita. No dia seguinte, Kenshi informa a diretora sobre tudo, e ela decide investigar o assunto. Por outro lado, Ulight percebe que a atenção que Kenshi está recebendo cresce cada vez mais a cada dia, e decide levá-lo para um lugar isolado onde seja mais fácil observá-lo. Mais tarde, Lashara é convocada pela diretora, que a questiona por não pagar a Kenshi o salário que ele merece. Além disso, a diretora descobre que Kenshi é um idiota analfabeto que ainda não concluiu seus estudos. Eventualmente, ela decide matricular Kenshi na escola deles para que ele possa terminar seus estudos em paz. À noite, Lashara informa Kenshi sobre sua entrada na escola, e Kaia o aconselha a ficar longe de problemas, enquanto Lashara espera que nada de ruim aconteça até que Kenshi seja reconhecido como seu atendente. Finalmente é hora de Kenshi ir para a escola, e Lashara o avisa para não se misturar muito com Maria, já que os dois estarão na mesma turma. Enquanto os três caminham para a escola, a estudante que Kenshi ajudou há alguns dias, chamada Lápis, chega e se oferece para mostrar a escola a Kenshi. Enquanto isso, Kaia e Lashara decidem seguir Kenshi e garantir que seus instintos pervertidos não o forcem a se aproveitar daquela garota adorável. Durante a caminhada, os dois acidentalmente chegam a uma área proibida, mas as garotas perdoam a imprudência deles ao perceberem que Kenshi também está presente. Logo depois, Lashara é pega espreitando por Mexaya, que o força a assistir à sua aula. Em seguida, Ulight apresenta Kenshi à sua nova turma, e o primeiro amigo que ele faz se chama Tite. A diretora faz uma visita a Ulight e aos outros professores e pergunta sobre Kenshi, apenas para descobrir que ele talvez não esteja com morte cerebral. Finalmente, é hora da aula de esgrima, e Kenshi enfrenta Mexiri como parte de seu treinamento. Surpreendentemente, ele consegue desviar de todos os ataques dela, e ela decide dar-lhe aulas particulares, pois seu nível de habilidade é ainda mais avançado que o da própria Mexaya. Logo depois, os valentões da turma encurralam Kenshi e se oferecem para dar-lhe uma lição particular, escondendo completamente suas intenções de ensinar uma lição a Kenshi por se destacar. Todos os 4 valentões começam a atacá-lo de uma vez, mas não conseguem acertar um único golpe. Todos acabam desistindo depois de balançar suas espadas incansavelmente. Por outro lado, Yukine informa Maria que Kenshi pode ser o piloto do White Sakogen e a pessoa que atacou Lashara em primeiro lugar. Maria então pergunta a Yukine se ela está começando a gostar de Kenshi. Depois de vê-la corar, Maria decide roubá-lo de sua prima desleixada. Durante o intervalo, Kenshi visita a cafeteria e se oferece para ajudar o chefe. Depois de terminar sua tarefa, Kenshi volta para sua turma, mas é convocado por Maria instantaneamente, que deseja almoçar com ele. Vendo como as outras crianças poderiam ficar com ciúmes, ela acaba convidando todos os alunos presentes na turma, incluindo os valentões. Durante o almoço, Maria pede a todos que conversem com ela de maneira normal enquanto estiverem na escola. Após o intervalo para o almoço, Lashara faz uma visita a Kenshi e o confronta por se aproximar de Maria, mesmo quando ela o avisou para não fazer isso. À noite, Kaia dá a Kenshi o cordão em espiral que ela mesma fez, e Kenshi parece gostar da cor vermelha que ela escolheu. Maier informa a todos que os cordões vermelhos simbolizam um laço entre entes queridos. Depois de ouvir isso, Kaia tenta o seu melhor para recuperar o cordão, mas Kenji é muito persistente para deixá-lo ir. Lashara informa Kenji sobre as coisas que todos discutiram, e o avisa que agora todos poderão emprestar Kenji. Será para trabalhos avulsos e outros poderão contar com a assistência de Kenshi. Ao ajudar todos os nobres, Kenshi pode ganhar a gratidão deles, cumprindo pedidos para benefícios futuros. Na manhã seguinte, Litia chama a Fera Selvagem e o confronta por fazer todo tipo de atos impensáveis com ela da última vez. Por enquanto, ela o faz entrar para o conselho estudantil e pede a Kenshi para visitá-la depois da escola. Depois, todos os alunos aproveitam a aula de natação, enquanto Ulight e Kenshi se divertem observando as garotas encharcadas em seus trajes de banho. Logo depois, as garotas cercam Kenshi e perguntam sobre sua conversa com Litia. Após perceberem que ele se juntou ao conselho estudantil, todas as garotas começam a elogiá-lo e a brigar por seu corpo.
As garotas então começam a correr atrás de Kenshi para garantir que possam tê-lo para si. Ele consegue se esconder no escritório do conselho estudantil e as garotas decidem bolar um plano para pegar Kenshi. Litia está furiosa com Kenshi por ter invadido de repente e parece mais cansada do que o normal. Ela então avisa Kenshi que seu trabalho será fugir das garotas. Alunos do sexo masculino têm privilégios especiais e o máximo que as garotas podem fazer com ele é persegui-lo ou tentar encantá-lo. Segundo ela, esse ato pode ajudar as garotas executivas da escola que vivem brigando entre si. Por outro lado, uma reunião secreta é realizada e todas as garotas executivas pensam em trabalhar juntas como um grupo para pegar Candy. Dito isso, o planejamento e o agrupamento delas acabaram, e agora é hora de colocar o treinamento à prova. Todas as garotas agora perseguem Kenshi em grupos, carregando redes gigantes para garantir que possam pegá-lo. Eventualmente, ele é encurralado e Yukini, que está observando, lembra como Maria a mandou ajudar Kenshi. Mas, justamente quando ela está prestes a fazer um movimento, Kenshi consegue escapar da situação mais uma vez. Mais tarde naquele dia, a condição de Litia piorou, e Kenshi faz seu remédio herbal especial para uma recuperação rápida. As garotas continuam a persegui-lo durante todo o dia, e ele facilmente rompe todas as armadilhas que elas armaram. Já se passou uma semana, mas as garotas ainda não conseguiram pegar Candy. Enquanto isso, Maria está em seu dormitório quando chega uma mensagem de sua mãe, que quer falar sobre as próximas férias de verão. Na manhã seguinte, Litia acorda na sala do conselho estudantil e percebe que sua febre baixou. Ora a informa que foi graças ao remédio herbal que Kenshi fez e ela fica feliz em saber disso. Os professores discutem como as garotas têm causado comoção e a diretora comenta que deveriam deixá-las em paz por um tempo, pois parece estar melhorando o relacionamento e o trabalho em equipe delas. Kenshi então entra acidentalmente na sala do conselho estudantil mais uma vez, e Litia não o repreende desta vez. Ela parece grata pelo remédio e o avisa que manter as garotas executivas ocupadas permite que ela trabalhe pacificamente em silêncio. Mais tarde naquele dia, as garotas trazem robôs de verdade para pegar Kenshi. Durante a perseguição, Kenshi nota os fios conectados às costas do robô e pensa em um plano para lidar com eles. Ele eventualmente corre pela floresta e faz o robô segui-lo. Isso resulta em seus fios se emaranhando nas árvores, restringindo o movimento do robô. No entanto, ele mal sabe que os robôs são capazes de se mover por um tempo limitado sem fios também. Por sorte, Yukini o ajuda desta vez e leva Kenji para o dormitório de Maria. Enquanto lhe serve um chá, ela se lembra das ordens de Maria e de como ela pediu a Yukini para ir o mais longe que pudesse com Kenshi. Não tendo outra escolha, Yukini lentamente tira suas roupas, revelando seus seios pequenos. No entanto, isso se mostra uma tarefa difícil para Yukini, e ela desmaia de vergonha. Kenshi a salva de cair no chão e Lashara, junto com os outros, entra no quarto ao mesmo tempo. Maria aproveita a oportunidade e anuncia que Kenshi terá que se casar com Yukini agora que ele roubou a castidade dela. Lashara argumenta que foi um acidente e Ora decide resolver a discussão com um jogo. No dia seguinte, Ora informa a todos sobre a Batalha de Nabe de Shurifan. Nesta batalha, todos os competidores coletarão ingredientes da floresta e farão um prato chamado Nabe. O Nabe com o melhor sabor será o vencedor do concurso e receberá a posse de Kenshi. O Litia decide participar da competição como juiz e garantirá que os ingredientes que eles coletam sejam seguros para comer. Dito isso, a competição começa e todos começam a coletar os ingredientes. Lashara é a primeira a coletar os ingredientes, mas acontece que tudo que ela coletou é venenoso. Enquanto isso, o Ahanli pega um atalho e usa seu robô para roubar os ingredientes de Kenshi. No entanto, ele não desiste e foge de Ahanli. Ele a faz cair em uma armadilha e consegue se livrar do robô. Kenshi então encontra Mexaya, que nota o hematoma na testa de Kenshi e lhe dá um beijo para uma recuperação mais rápida. Finalmente, o tempo limite acaba, e Lashara ri das coisas que Maria coletou. No entanto, Maria se vinga rindo de Lashara também, quando seus ingredientes são jogados fora por serem inúteis. Agora é hora da batalha culinária e todos os Nabe feitos têm o pior sabor conhecido pelo homem. Para chegar a um vencedor claro, Kenshi e Ora têm uma batalha culinária e Kenshi consegue vencer a batalha. Agora que a batalha culinária acabou, Ora pergunta a Kenshi sobre as coisas que ele usa em seu remédio herbal, e todos ficam chocados depois que ele lhes mostra um par de lagartos secos. Finalmente é hora das férias de verão e Lashara decide passar as férias inteiras relaxando em seu dormitório, pois é perigoso lá fora. Ao mesmo tempo, Yukini chega, trazendo-lhe uma mensagem. Acontece que a mãe de Maria, Flora, convidou Lashara para visitar seu país junto com Maria e suas outras amigas. Lashara informa Maria que ela fez questão de convidar Dagmaier para despertar o interesse de Kaeya e ameaçou vazar fotos embaraçosas de Lashara se ela se recusasse a ir junto. Depois de chegarem ao local, Kenshi nota Ceres e Hazuki tendo uma conversa particular com um estranho. Eles falam sobre evitar serem detectados no portão, o que Kenshi não entende muito bem. Kenshi consegue se esconder deles, mas Ceres o pega logo depois. Ceres então explica que os dois são plebeus. Além disso, todos pensam que Hazuki está perdidamente apaixonada por Ceres apenas para usá-lo e se casar com o pobre rapaz para seu próprio benefício. No entanto, isso está longe da verdade. Mas ainda assim, os dois são proibidos de estarem na mesma área juntos. Depois de contar tudo a Kenshi, Ceres pede que ele cale a boca feia e ele concorda.
Por outro lado, alguns bandidos estão espreitando os navios e ficam surpresos ao ver 2 Sikishi masculinos, incluindo Dagmaier e Kenshi. No caminho, Maria e Lashara notam grandes atrações com o rosto de Flora nelas e percebem que Flora deve estar por trás desse ato embaraçoso. Depois, Flora dá as boas-vindas a todos e pergunta sobre Kenshi, ao que Lashara responde que ele está ajudando o Hanli. Surpreendentemente, o Hanli trouxe uma Seikojin de aparência boba, e enquanto a ajudava, ela menciona como seres têm se envolvido em atividades ilegais. No entanto, ela decide guardar isso para si. Ao mesmo tempo, Flora também chega e ouve tudo. No entanto, ela decide deixar pra lá também, comentando que os amigos de Kenshi não serão tratados com dureza. Ao chegar ao palácio, Kenshi vai para a floresta e coleta tudo o que acha interessante enquanto Flora testa o Sakogen que o Ahan lhe trouxe. À noite, Lashara informa Kenshi sobre a cerimônia de boas-vindas que está prestes a acontecer. Flora inicia a cerimônia dando as boas-vindas a todos e informando-os sobre o jogo que irão jogar. Aparentemente, todos jogarão travesseiros uns nos outros e pegarão a faixa do oponente e puxarão para vencer o jogo. O vencedor poderá se casar com quem desejar e receberá recompensas valiosas também, incluindo um beijo de sua própria Flora. Finalmente, o jogo começa, e Kaio deixa Dagmaier com um único golpe de travesseiro. Em vez de se atingirem, Lashara e Maria se unem para acertar Flora, mas acabam atingindo Yukine. Kenshi começa roubando a faixa de Wahamli e consegue roubar as faixas de Aura e Litia também. Um por um, Kenshi rouba a faixa de todos e é considerado o vencedor da batalha, recebendo um beijo quente e suculento da rainha. Enquanto jantava, Lashara tem uma ótima ideia para se vingar de Flora. Ela planeja manipular Kenshi para dar a Flora a mesma massagem que ele deu a todas as outras garotas. Flora tenta derrubar Kenshi, mas acaba se tornando uma vítima no final. Enquanto isso, Heizuki descobre que o estranho com quem fizeram um acordo é o líder dos bandidos. Na manhã seguinte, Lashara, junto com Maria, parecia cansada porque não conseguiam esquecer a cena de Flora se divertindo com Kenshi. Na manhã seguinte, Heizuki tenta fugir, mas os bandidos a seguem, tentando derrubá-la. Por sorte, Kenshi chega no momento perfeito e consegue salvá-la. Heizuki então informa Kenshi sobre o plano dos bandidos e pede que ele evacue seus amigos. Logo depois, muitos bandidos em motos voadoras entram nas dependências do palácio junto com um Seikojin. De repente, um dos bandidos entra no palácio e ordena a Kaia que abaixe sua arma. Inesperadamente, Kenshi chega e aterrissa no bandido, nocauteando-o instantaneamente. Todos então percebem que Ora e Flora ainda estão desaparecidas, e Kenshi decide ajudá-las. Ele visita a casa de Ora primeiro e ela parece mais vulnerável do que o normal. De repente, 2 bandidos invadem a casa dela e Kenshi cuida de um deles enquanto Ora consegue nocautear o outro. Por outro lado, o Ahenli está tentando lutar contra o Sakugen na moto voadora e Ora se junta para ajudar o Ahenli. Kenshi então segue em direção a Flora e encontra bandidos em seu caminho. Ele decide pular no Saikogen que o Aham lhe trouxe e facilmente cuida dos bandidos. Ao mesmo tempo, um dos bandidos chega para capturar Dagmaier e ele pede a ela para deixá-lo encontrar o chefe deles. Kenji também chega à casa de Flora e percebe que ela ainda está excessivamente animada com a sessão noturna deles. Ela começa a se agarrar a Kenji enquanto pilota o Sakogen, dificultando o controle para ele. Kenji então sai para confrontar o Sakogen inimigo, mas um sinal dos bandidos faz o Sakogen, junto com os outros, recuar. Todos então percebem que Dagmaier foi capturado pelos inimigos e planejam resgatá-lo. Enquanto isso, Dagmaier está tendo uma conversa pacífica com a líder dos bandidos, Corridin. Ela o informa que eles planejam forçar Dagmaier a se casar com um de seus membros. Dagmaier então tenta arriscar a velha bruxa, propondo que essa pessoa seja a líder em vez disso. Dito isso, Dagmaier se entrega a uma sessão de exercícios com Coradine, aproveitando ao máximo. Coradine então permite que Dagmaier empregue os bandidos para seu próprio benefício. Simultaneamente, Kenshi, junto com os outros, chega e eles conseguem roubar o caminhão onde todos os reféns estão presos. Mais tarde naquele dia, Lashara, junto com todos, descobre sobre a situação de Ceres e Hazuki, e todos decidem manter a boca fechada. Aparentemente, Dagmaier consegue se infiltrar nos bandidos no Cisne. Kenshi está andando pela academia quando um dos bandidos, Han, inicia uma conversa com ele e oferece a Kenshi um emprego bem remunerado, mas ele recusa a oferta e vai embora. Por outro lado, Dagmaier treina os bandidos por meio de duelos amigáveis e informa Ulit que os bandidos agora podem ser usados na batalha. Além disso, Ulit pede a Dagmaier para ajudá-lo com algo que ele tem planejado. Dito isso, Dagmaier sugere realizar um torneio de guerreiros na academia, pois os resultados estimarão a eficácia das lições que os alunos têm recebido. Todos concordam e acham uma boa ideia, enquanto Lashara decide atuar como bookmaker e ganhar o máximo de dinheiro que puder.
Dagmire informa isso a Ulight e ele expressa sua gratidão, mais tarde se perguntando se as pessoas que Dagmire trouxe são confiáveis. Por outro lado, Imura percebe que Han tem furtado os alunos e exibido seu lado desagradável abertamente. Imura saca sua faca, avisando Han que ela não deveria fazer nada que faça as pessoas questionarem a autoridade de Dagmire. Enquanto isso, Lashara termina com as apostas e está pronta para pegar seu golpista de call center. Para começar, todos os alunos começam a competir entre si nas preliminares para se qualificarem para o evento principal. Ulight olha para seu caderno e informa Mexaya que os participantes incluem Aura, Kenty e Dagmire, o que tornará as coisas interessantes. Enquanto todos se preparam para o torneio, o Ahan lhe faz Kenty limpar um Seikujin, que tem grande importância por ser a única versão encontrada em todo o mundo. Logo depois, o torneio está prestes a começar e Lashara surta ao perceber que todos estão votando em Kenty, o que vai bagunçar todo o sistema de apostas. Imura então encontra Kenty, que está ajudando na preparação, e mostra sua gratidão por salvar Dagmire dos bandidos. Ela então se afasta, comentando que não quer torná-lo um inimigo. Depois, Mexiri chega e coloca uma coleira em Kenshi, anunciando que ele será seu cachorrinho pessoal até o torneio começar. Ela então o leva para uma pousada e lentamente se arrasta até ele, planejando ser a pessoa que roubará sua virgindade. Na manhã seguinte, Litia finalmente anunciou o início do torneio, e todos participaram de diferentes atividades. Enquanto isso, Lashara ainda está lutando com as apostas sendo feitas em Kenty. Para piorar as coisas para Kenty, Lashara lhe dá um guia da competição. A corrida começa e todos correm enquanto Kenty fica parado, contando números. Além disso, ele tem um peso gigante preso às costas, pois Lashara o desinformou sobre todas essas coisas para garantir que ele perdesse. Depois de corrigir tudo, ele finalmente começa a correr, mas uma das garotas de Lashara o engana, fazendo Kenji seguir o caminho errado. Litia percebe que algo está errado com o comportamento de Kenji, e percebe que Lashara deve estar por trás disso. Kenji lentamente ultrapassa todos os competidores e eventualmente passa por Dagmire também. Ambas as garotas oferecem uma toalha a Dagmire e ele acaba pegando a de Kaeya. Ele então desiste da corrida ao perceber que está em terceiro lugar, com Ora e Kenty em primeiro e segundo. Kenji também alcança Ora e ela decide levar a sério e vencer a corrida. Enquanto isso, Kenty pensa que pode ser estranho se ele vencer e decide desacelerar, deixando Ora assumir a liderança. No entanto, Kian percebe isso e ameaça tirar sua coleção de cristais se ele perder. Essa declaração transforma Kenshi em um animal ainda mais selvagem do que já é, e ele facilmente assume a liderança novamente. Aura também desiste da corrida, pois não consegue correr mais. Kenshi finalmente vence a corrida e continua correndo, pois tem medo de perder sua coleção de cristais. Para pará-lo, as garotas o seguem em um Sakogen, e Kae ameaça tirar sua coleção se ele não parar, fazendo Kenshi voltar ao seu eu normal. O mau funcionamento do Sakujin joga Kenshi para longe, e Ora consegue encontrá-lo antes das outras garotas. Ele transfere um pouco de água para a boca dela por meio de um beijo, o que faz a princesa acordar. A princípio, Ora o elogia por ser um corredor tão rápido e depois confessa seus sentimentos. Justo quando ela está prestes a revelar seu desejo, Kaeya chega e os interrompe. Por outro lado, Dagmire e Ulight decidem dar o próximo passo em seu plano e querem eliminar Kenji para que ele não se torne um obstáculo. Imura tenta impedi-los, mas Dagmire a atinge com a frase "Quem perguntou?" e a cala. No entanto, Ulight planeja completar as tarefas mais importantes por enquanto e decide dar a Kenshi mais alguns momentos de paz. À noite, Kenshi está caçando cristais quando encontra a mesma garota suspeita. Ela tenta atacá-lo e cai em uma armadilha com ele. Por sorte, alguém joga uma corda e Kenshi consegue se salvar junto com a garota. Ele aconselha a garota a não jogar sua vida fora, e ela vai embora. Kenshi então agradece a pessoa mascarada que jogou a corda e eles avisam Kenshi sobre a tempestade que se aproxima na academia. Na manhã seguinte, todos estão saindo como de costume quando notam uma enorme estrutura flutuando lentamente em direção à academia. Enquanto os alunos ainda olham para a estrutura flutuante, uma explosão ocorre atrás deles e vários Seikojin chegam do nada. Os valentões da turma de Kenty estão a caminho da estrutura flutuante para ajudar Dagmire. Maria, junto com a diretora e Lashara, percebe que o intruso só pode ser o próprio Babylon. Lashara ordena que o Swan decole e pede a Kenty para distrair os inimigos para que os alunos possam evacuar em paz. Depois, Lashara avisa Kaeya que quem os atacou é muito provavelmente Dagmire e dá a Kaeya a escolha de um lado. Kenty visita o Ahanli e pega emprestado um de seus Saikogen para deter os inimigos. Por outro lado, Han e os outros bandidos cercaram Aura, mas Kenty chega na hora certa e os joga para longe, salvando Aura. Ao mesmo tempo, o outro Elfo Negro tenta lutar contra Dagmire, mas não consegue derrubá-lo. Babylon percebe o obstáculo e ordena o envio de todos os Saikachin. Nesse instante, Flora contata Babylon, o Cabeça Quadrada, e confirma suas intenções. Depois ela envia seu trem que despeja mísseis infinitos na estrutura voadora, deixando Babylon ainda mais furioso.
A diretora agradece a Flora pela ajuda e ela responde que é apenas um pequeno desvio para ajudar alunos e funcionários a evacuarem. Sem outra escolha, Litia corre para o Sakugen e planeja lutar contra os inimigos, mas Lapis pede que não o faça, pois é muito perigoso. Nesse momento, o Seikojin inimigo chega e começa a atacar os dois. Por sorte, Kenshi também aparece e os protege dos ataques. Ele então pede a hora para assumir o controle do Seikojin e começa a fugir. Messier e Kaeya, por outro lado, também notaram o garoto de cabelo Yi correndo feito louco. Dagmeier percebe que ele está indo para seu Seikojin e tenta eliminá-lo, mas o Arranli chega e consegue distrair Dagmeier, dando a Kenshi a oportunidade de chegar ao seu Seikojin. Kenshi então toca o Seikojin branco, e uma luz brilhante ilumina tudo. Todos ficam surpresos ao ver que Kenshi é o piloto do Sakugen branco. Num piscar de olhos, Kenshi elimina um dos Sakugen inimigos e leva mais alguns segundos para eliminar os outros também. Ele então se move em direção a Dagmeier, mas o reforço inimigo o faz entrar na área repleta de pilares. Dagmeier e os outros também entram na arena, pensando que Kenshi não conseguirá se mover livremente. No entanto, isso não afeta Kenshi em nada, pois ele ainda consegue derrotá-los um por um. Poridine também tenta lutar contra Kenshi, mas se mostra tão inútil quanto os outros Seikojin. Algumas garotas anunciaram que Kenshi é quem pilota o Seikojin branco, o que eleva o moral dos alunos. Por outro lado, Maria e Yukine visitam Flora, que parece frustrada ao saber que Kenshi também é um Sikishi. Kenshi consegue derrotar Dagmeier facilmente, mas Han chega em uma moto voadora e o leva. Do nada, Mexaia começa a ser controlada mentalmente e entra no Seikojin negro, que é único. De repente, sua forma começa a mudar e Mexaia se transforma em Doll. Ela então entra no Seikojin negro e começa a lutar contra Kenshi. Ela tenta ferir os alunos e Kenshi usa toda a sua força para detê-la, mas Doll se sobressai. Logo depois, Doll percebe que está difícil atacar Kenshi e se pergunta se a consciência de Mexaia dentro dela é a responsável. Doll comenta que se lembra de tudo o que Mexaia fez com ele, e pede a Kenshi para se juntar a eles. Ele recusa, e pede a Doll para se juntar a ele, ao que Doll responde que tem alguém cujo único propósito na vida é lutar. Ao mesmo tempo, Flora saca seu canhão gigante e está pronta para atacar o Saikogen negro. No último momento, Maria avisa Kenshi sobre o foguete que se aproxima e pede para ele desviar. A onda de choque do foguete faz Kenshi voar, e ele consegue pousar no topo do Swan, que já está voando e recuando. Ele olha para Doll e Lashara o avisa que devem lutar contra ela após reunir os recursos. Infelizmente, o Seikojin inimigo começa a seguir o Swan, mas desta vez Flora entra em ação e usa um deslizamento de terra para destruir o Seikojin. De repente, Kenshi começa a chorar ao lembrar que deixou toda a sua coleção de cristais em casa, e isso surpreende Kaeya, que já havia proibido a coleta. Por outro lado, Dagmeier parece deprimido, e um de seus camaradas pede para ele se animar, pois o plano deles foi um sucesso. Entre todos os alunos que se refugiaram no Swan, Emera também consegue se infiltrar. Dentro do Swan, todas as garotas começam a elogiar Kenshi por ser um Takeshi tão forte e pedem que se case com elas. Enquanto isso, Kaio entra na floresta e encontra Imura, que tem uma mensagem para ela. Bashara também informa o Arranli e a diretora sobre Kenshi, avisando-as que ele é de outro mundo. O Swan então chega ao próximo local seguro e todos se perguntam por quanto tempo podem atrasar o ataque inimigo. O Arranli informa Kenshi sobre projéteis comprimidos e se surpreende que ele nunca tenha usado uma arma com um Seikojin antes. Ela então o leva para fora e ensina a Kenshi a arte dos projéteis comprimidos. Mais tarde naquela noite, Kaeya visita a tenda de Kenshi com uma espada e se lembra de como Amura lhe mostrou uma mensagem de Dagmeier, que pediu a Kaeya para assassinar Kenshi, e deu desculpas de que poderia controlar os outros Seikishi. Kaeya então saca sua espada, mas para antes de atacá-lo, pois não consegue acabar com a vida de alguém que não realizou nada. Ao sair da tenda, Kaeya nota Lachara esperando por ela, que respeita sua decisão de não tirar a vida de Kenshi. Na manhã seguinte, Kaeya e Amura estão a caminho para encontrar Dagmeier, mesmo que ela não tenha eliminado Kenshi. Lachara decide segui-la no Swan e decola mesmo após receber múltiplos avisos. Kaeya finalmente chega ao quartel-general inimigo e pede a Dagmeier para parar os ataques, pois pode encontrar seu fim. Ele se recusa a fazê-lo e encontra um comunicador em Kaeya, no qual Lachara liga para Dagmeier, confirmando suas intenções. O Swan logo chega perto do quartel-general deles e Dagmeier parece calmo, pois, segundo ele, Lachara caiu na armadilha deles. Surpreendentemente, ele criou um vácuo de energia Ina, que fez o Swan incapaz de voar. Dito isso, os Seikojin inimigos avançam para destruir o Swan, mas são derrotados um após o outro. O Arranli é quem os enfrenta sozinha, mas as coisas ficam mais difíceis quando mais Seikojin chegam. Ao mesmo tempo, Kenshi chega e derruba os guardas. Kaeya também se liberta do guarda e foge junto com Kenshi. Ele então entra em seu Seikojin e saca sua arma, destruindo os vácuos de Ina no chão. Isso devolve ao Swan sua funcionalidade normal e por pouco não é atingido pelo ataque do Seikojin negro, que faz um buraco na montanha.
O Swan usa esse buraco para recuar e o Seikojin volta. Dagmaier questiona Doll por deixá-los ir e ela responde que seu estado exausto a impediu. Kaia pede perdão a Lashara e ela a perdoa, avisando Kaia que este deve ser seu último erro. Lashara decide fazer do trabalho de Kenji uma condição e pede ajuda a outros países. Eles então decidem ir para Shurifan, que é governado pelo pai de Ora. Por outro lado, a diretora informa o líder da igreja sobre Kenshi e como ele é de outro mundo. Todos o apoiam, o que tranquiliza o líder da igreja de que ele é confiável. No dia seguinte, o Swan chega ao país de Ora e o Elfo Negro pede a Lashara para ficar em seu país como uma convidada de honra. Lashara quer a ajuda do pai de Ora e a visita. Ela pede a ela para dar uma recomendação ao rei para obter seu apoio. No entanto, Ora está frustrada com Kenshi por não lhe contar seu segredo e Lashara avisa que ele não é alguém que se exibe. No dia seguinte, Lashara negocia com o rei quando Ora chega e pede ao pai para apoiá-los. É decidido que Kenshi terá uma corrida de obstáculos de longa distância com o rei e o país dos Elfos Negros apoiará Lashara caso Kenshi vença. À noite, Kaia pega Kenshi tentando se esgueirar para coletar cristais. Ela então nota o pingente que ele está usando e se lembra de como o fio vermelho é um sinal de amantes. Ele se recusa a entregá-lo a ela, mas, surpreendentemente, Kaia o deixa ficar. No dia seguinte é hora da corrida e Lashara está apostando tudo em Kenshi desta vez. O rei percebe que Kenshi não parece nervoso e o chama de tolo. A corrida finalmente começa e o elfo no posto de controle informa ao rei que Kenshi está em primeiro lugar. Ele consegue desviar de todas as armadilhas em seu caminho, e chega ao próximo posto de controle, onde descobre que Kenshi ainda mantém a primeira posição. A cada posto de controle, o rei descobre que Kenshi esteve à sua frente o tempo todo. Eventualmente, o rei chega à linha de chegada e percebe que Kenji ainda não chegou. Logo depois, Kenji chega e é confrontado por Lashara, que perde todo o seu dinheiro. Kaia anota sua bolsa e percebe que ele desperdiçou o tempo todo pegando itens comestíveis da floresta. Ele encontra o famoso cogumelo e os avisa que o encontrou para o Elfo Negro, para retribuir a hospitalidade. O rei começa a rir e aceita sua derrota, tornando-o o vencedor da corrida. Ele então pede a Kenshi para se casar com sua filha, fazendo Aura corar incontrolavelmente. De repente, os alarmes começam a soar e o rei percebe que os inimigos entraram em seu território, junto ao Seikojin negro, Gai. Os inimigos começam a atacar a cidade principal, enquanto o rei e os demais os observam de longe. O rei então entra em seu Saikogen e vai lutar contra Dagmaier. Logo depois, Doll chega e um de seus ataques deixa o rei impotente. Bem quando Doll está prestes a acabar com ele, Kenshi chega e salva o pai de Aura. Ele então começa a lutar contra Doll e Dagmaier usa essa oportunidade para atacá-lo, mas falha miseravelmente. Kenshi então avança contra Doll para atacar, mas ela bloqueia facilmente com o escudo. Ao mesmo tempo, Kenshi recebe uma mensagem de Aura, sugerindo que recue, pois a evacuação está completa. Após retornar à base, o rei diz a Kenshi que quer anunciar oficialmente seu casamento com Ora. Enquanto isso, os superiores da igreja observam tudo acontecer e planejam enviar uma equipe especial para cuidar de Gaia e pensam em incluir Kenshi na equipe. Kenji e os outros estão prestes a partir e o rei diz a Ora para fazer o que quiser e seguir seu futuro marido em cada passo. A próxima parada deles é o país de Maria, e Lashara planeja oferecer uma flor em frente à lápide de Maria, mesmo que ela esteja bem e viva. Por outro lado, Dagmaier nota uma nave da igreja indo ao Swan e a ataca mesmo após a rendição. Lashara percebe e envia Kenshi e Kaia para ajudar a nave. Por sorte, o membro da igreja usa a cápsula de escape e deixa a nave. Kenshi nota a cápsula espacial que se aproxima e consegue pegá-la, levando-a ao Swan. Logo depois, Riaya recupera a consciência e informa Lashara que a igreja foi destruída por Babylon. Ela ainda diz que o poder de Babylon é por ele possuir Gaia, e Kenshi é o único que pode lutar contra ela. Ela então se encontra com Kenshi e pergunta sobre seus pais. Enquanto os dois conversam em particular, as outras garotas os observam, certificando-se de que Kenshi não reviva seus sonhos. Mais tarde, o Swan está prestes a entrar no país de Maria. Lashara pede a Kenshi e Ora para vasculhar a área em seu Seikojin. Embora não sintam inimigos, o país parece destruído e Lashara faz questão de deixar flores para Maria. De repente, estruturas gigantes, chamadas quedas de meteoros, aparecem e começam a lançar rochas no país. É controlado pelos bandidos, e eles bloqueiam sua única rota de fuga. Sem outra escolha, Ora e Kenshi tentam quebrar a estrutura usando suas armas, mas parece não ter efeito. As quedas de meteoros lentamente começam a se mover perto do Swan, prontas para atacar a qualquer momento. Inesperadamente, um Sakogen desconhecido chega e começa a atacar a estrutura por cima. Isso diminui sua defesa e permite que Kenshi e os outros a ataquem por baixo, destruindo-a. Acontece que Yukine é a piloto do Sakaijin desconhecido, e ela os leva para o subsolo, onde os civis buscam abrigo. Lashara fica frustrada ao ver Maria viva, pedindo que pague pelas flores que comprou.
Flora vem correndo e dá um abraço em Kenshi, comentando como ele era um Sakishi desde o início. Lashara pede a Flora para discutir os assuntos importantes, mas ela deixa para Maria, para que aprenda também. Depois, todos os superiores se reúnem em uma sala e discutem que não podem confiar na igreja e devem resolver a bagunça sozinhos. Flora então comenta que precisam repensar quem detém autoridade sobre Kenshi e todos concordam, deixando a princesa gananciosa. Flora dá a Kenshi um tempo para pensar nisso. Mais tarde, durante o jantar, Lashara é a única que não chega à mesa, e todos questionam sua saúde. Após o jantar, ele leva o jantar para o quarto dela, mas ela não se abre. Então Kenshi começa perguntando a todos, começando por Aura, mas ela quer que Kenshi decida por si. Ele então vai até o Ahanli, Maria, Flora, e todos dizem o mesmo, pedindo a Kenshi para fazer o que quiser. Mais tarde ele pula pela janela e segue para o quarto de Lashara. Depois de pegá-la olhando para a lua, Kenshi lhe faz a mesma pergunta, mas Lashara se recusa a responder. Ela então comenta como ainda é uma solitária feia que aprendeu sobre ser rainha na teoria e não tem experiência de vida real. Lágrimas escorrem de seus olhos, e ela pede a Kenshi para não ir embora ou deixá-la para trás. Kenshi responde que veio para aquele mundo sozinho, e ela foi quem criou um lugar para ele. Ele então pede a Lashara para vender o Swan a ele, sem dinheiro para seu enredo rasgado. No dia seguinte, Kenshi anuncia que o Swan será seu local de estadia e informa a todos que será uma zona neutra. Ele então dá as boas-vindas a todos a bordo como representantes. Todos o aplaudem e começam a aceitar sua proposta e querem se tornar representantes de seus países. Agora que a igreja também deu permissão, Kaeya realiza a primeira reunião e propõe que a mineração de cristais seja proibida. Isso deixa Kenji bravo, e os dois começam a discutir. Infelizmente, todos os outros representantes concordam com Kaeya, tornando essa proposta uma realidade. Kenji começa a chorar quando Kaeya grita com ele, sem perceber que é o rei do Swan. Flora discute as táticas que devem adotar para lutar contra os inimigos e quer que o pai de Aura os apoie na batalha. Aura garante que sua nação fará o possível para lutar ao lado deles contra Babylon. Hiaya acrescenta que a igreja os apoiará, permitindo que Flora use as armas que quiser. Ela então menciona como Kenji faltou à reunião, mas mal sabe ela que ele está trabalhando como lixeiro do bairro, coletando lixo e transformando-o em balas para uso futuro. De repente, Flora nota um Sakogen desconhecido sendo seguido pelo Sakogen de Babylon. Depois de dar uma boa olhada, Flora descobre que o Sakogen sendo perseguido é Ceres. Kenshi corre para ajudar seu velho amigo, e os inimigos fogem ao ver o Sakogen branco. De repente, fios saem do Sakogen de Sei e amarram os dois. Ceres então avisa Kenshi que o conselheiro do país se juntou a Babylon e o sequestrou junto com Hazuki, mesmo quando viviam uma vida pacífica. Hiaya então nota um reator de barreira de Sakogen nas costas do Sakogen de Seir e informa que é para causar uma explosão massiva. De repente, o reator começa a disparar e Ora tenta ir ajudar Kenji. Depois de tentar se mover, Kenji percebe que não consegue se libertar e Ceres chora e se desculpa, pois sequestraram Hazuki e ele não tem escolha. Isso deixa Kenshi furioso e ele pede a Ora para voltar ao Swan. O Saikojin de Kenshi começa a ficar preto e ganha poder para se libertar e conter a explosão. Do nada, Dagmaya ouve um som alto e percebe que Kenshi chegou ao esconderijo. Ele começa a derrotar todos os Saikojin um por um, e a pessoa que planejou tudo vai lutar contra Kenshi. Dagmaya também se junta a ele e planeja derrubar Kenshi. Por outro lado, Kaeya e Ora se infiltram no esconderijo e conseguem salvar Hazuki de Han. Kenshi começa atacando o cara que está lutando ao lado de Dagmaya e após rasgá-lo, joga o Saikojin no penhasco. Kenshi então se move em direção a Dagmaya, mas Amuro chega no momento perfeito e foge depois de salvá-lo. Depois, Kenshi não consegue lidar com a imensa quantidade de poder que usou e não consegue continuar. Mais tarde naquele dia, Kenshi perdoa Ceres, pois não foi realmente culpa dele, e oferece que fique no Swan. Lashara brinca sobre lucrar com Ceres, o que faz todos a encararem com desconfiança. A vida diária deles no Swan continua até que finalmente chegam à oficina de campo. O pai de Kaeya os recebe e sugere que descansem, pois Hiaya sente tontura. Enquanto isso, Dagmaya está aterrorizado após sua luta e se trancou no quarto. O pai de Kaeya começa a informar as garotas sobre a civilização Senti, que era um estado unido. Aparentemente, os Estados Unidos desenvolveram Saikojin e não eram usados como armas, mas exibidos em convenções e exposições. Lentamente tornaram-se parte de jogos e competições. Com o tempo, diferentes tipos de Saikojin foram criados através do avanço da tecnologia. Mas seu melhor Saikojin não se comparava ao Saikojin médio de hoje. Por mais habilidosos que fossem, o Saikojin era tão poderoso quanto um de segunda categoria. Essa é a razão pela qual pessoas de outros mundos foram chamadas para cá, e os Elfos Negros eram um deles. Lentamente, a tecnologia do Saikojin começou a melhorar e chegou ao ponto da manipulação dos pilotos.
Tipos de alta resistência se casaram e, depois disso, pessoas criadas do zero começaram a aparecer. Além disso, para garantir que houvesse pilotos suficientes, um cristal central foi desenvolvido. A habilidade e a experiência do piloto eram armazenadas nos cristais e as habilidades do piloto podiam ser restauradas ao adicionar o cristal em outro corpo. Devido ao funcionamento dos cristais, o Sakodin interpretou mal suas ordens e entrou em fúria. Eles levaram a civilização Senti à sua destruição. Os sobreviventes conseguiram escapar com o poder de Ahu e fugiram para fora do mar de Ina. O único Sakogen que restou para testemunhar sua existência foi o próprio Gaia. Além disso, Mexaia foi uma das 3 bonecas feitas pelo homem criadas para destruir Gaia. Ela foi criada como humana desde a infância. Segundo o pai de Kaia, Mexiri, com a ajuda da outra boneca, conseguiu derrotar Gai, mas acabou perdendo a terceira boneca. Depois, Mexiri foi selada e anos depois, Chutrayu, que tinha a Terra Santa, escavou o Sakogen. Seus experimentos saíram do controle, permitindo que a igreja aprendesse sobre Sakogen e tomasse a Terra Santa. 22 anos atrás, uma cápsula foi encontrada e Maxaya foi selada dentro dela. O pai de Kaia foi um dos que a encontraram e decidiram criá-la como filha. A única razão pela qual Mexia obedece a Babylon pode ser um recurso de segurança para evitar a perda de controle, já que nem todos os registros antigos escavados estão em posse da igreja. De repente, a conversa deles é interrompida quando Dao irrompe. Ansioso para atacar o cisne, o pai de Kaia os informa que há um jeito de derrotar Gaia, mas Ria consegue roubá-lo e foge correndo. Enquanto Hanley descobre que a maioria dos Sakogen inimigos usa réplicas do escudo de Gaia, tornando impossível que seus ataques os atravessem. Ao sair, Kenshi encontra Riaya e Kaeya pede que ele a capture. De repente, Riaya se transforma em Nizai e foge. Dao interrompe a perseguição e captura o pai de Kaeya, enquanto Kenshi foge com Kaeya. Kenshi aparece bem a tempo, entra em seu Seikojin e começa a atacar todos os Seikojin inimigos. Inesperadamente, o Seikojin inimigo voa e tenta destruir o cisne por meio de deslizamento de terra, mas Kenshi se interpõe e o comprime em pequenas balas. Surpreendentemente, essas são fortes o suficiente para penetrar a réplica do escudo de Gaia, chocando a todos que o assistem lutar. Todos estão em reunião quando Yukine e Maria chegam, informando que não é possível usar as balas comprimidas de Kenshi como fonte de energia. Isso dá ao Hanley a ideia de criar algo com os poderes de compressão de Kenshi que seja capaz de derrotar Gaia. Considerando que suas balas comprimidas foram fortes o bastante para romper a réplica do escudo, Aura sugere comprimir o cisne, o que Kenshi parece desaprovar. O Hanley também acha que o cisne é um pouco pequeno e que eles podem precisar de algo 100 vezes maior que ele. Por outro lado, a igreja dá a Litia e a diretora permissão para usar suas instalações. Além disso, Litia recebe uma ligação da ex-presidente do conselho estudantil. Ela confronta Litia para mantê-la no escuro e promete ajudá-los de todas as formas possíveis. Depois, Yukine leva todos a um lugar em sua cidade natal, adorado como um guardião profundo. Ela pede ao chefe da aldeia para usá-lo, mas ele recusa, pois é um objeto sagrado para eles. Além disso, ele diz que ninguém pode cruzar a barreira daquela estrutura rochosa só para perceber que Kenshi já atravessou. Kaia tenta ir atrás dele, mas a barreira a impede de entrar. O ancião da aldeia fica chocado ao ver tal milagre e não tem outra escolha senão permitir que o usem. Dito isso, Kenji começa a comprimi-lo com seus poderes. E Hyulight, observando de longe, avisa Ran que eles provavelmente planejam fazer uma espada daquela estrutura. Após a primeira sessão, Kenshi parece cansado e adormece, deixando Kaia e Yora para fazer o resto do trabalho. Todas as garotas, junto com Kenshi, se revezam para comprimir a estrutura. Lentamente, ela começou a diminuir, mas o peso não mudou em nada. Ran, por outro lado, percebe que todos estão cansados e planeja atacá-los aproveitando a chance. Todos os bandidos começam a atiçar, mas, por sorte, Yukine chega e decide absorver os ataques. Logo depois, Yukine começa a ter dificuldades, pois é difícil para ela aguentar o dano de todos os inimigos ao mesmo tempo. Vendo a condição de Yukine, Kenshi se esforça ainda mais e finalmente consegue encolher e fazer uma espada daquilo. Um único golpe da espada derrota todos os inimigos, e nesse exato momento, as estudantes, junto com a diretora e Litia, chegam prometendo lutar ao lado dele. Todos estão de volta ao cisne, e todas as beldades da escola cercam Kenshi, parabenizando-o por se tornar o rei. De repente, Kenshi começa a sentir-se tonto, mas ele ignora isso por enquanto. No entanto, sua condição piora ainda mais, e ele é forçado a descansar e tomar remédios. Todos pensam que é devido à fadiga, e que ele provavelmente vai se recuperar. Mais tarde naquela noite, Mexaia faz uma visita a Kenji e ele fica surpreso ao vê-la depois de tanto tempo. Mexaia o informa sobre como ela foi à oficina de campo para confirmar algo com o pai dela. Ele a informou que os humanos artificiais foram criados para derrotar Seikoshi e tinham a capacidade de se casar com humanos também. Havia também a possibilidade de que os filhos híbridos pudessem possuir mais poderes do que os próprios humanos artificiais.
No entanto, isso nunca se tornou realidade, pois Gaia atacou a todos os outros mundos, sendo a única que podia controlar o Seikoshi. Não tendo outra escolha, as pessoas enviaram um humano artificial para outro mundo e importaram um humano nascido da União. Segundo Mexia, Kenshi é essa pessoa, pois ele veio a este mundo ao mesmo tempo. Aparentemente, a incapacidade dela de machucá-lo também se devia a isso, e sua febre é a recusa de seu corpo em ferir Mexai. Ela então usa um dispositivo de comunicação e Babylon aparece na frente de Kenshi. Ele tenta controlar Kenshi usando seus poderes e coloca um selo em seu corpo, enquanto Mexai observa em silêncio. Por outro lado, as garotas estão pensando em um jeito de lutar sem Kenshi, caso ele não se recupere a tempo. Nesse momento, Flora e o pai de Ora chegam, e os dois começam a discutir sobre a filha dele ser a que vai se casar com Kenshi. Enquanto isso, Kenshi não desiste e diz a Babylon que ele tem sua própria vontade e não vai seguir suas ordens. Kenshi então faz a pose do Goku e quebra todos os selos, surpreendendo Babylon, que não conseguia acreditar que aquilo era possível. Ele então ordena a Mexia que destrua o cisne, e ela desativa o bloqueador de gravidade da espada Tenchi, voltando a ser uma boneca e fugindo. O peso da espada Tenchi é demais para o cisne aguentar, e ele começa a descer. Bem quando está prestes a atingir o chão, Kenji salta para seu Seikojin e consegue impedir o dano. Na manhã seguinte, todos estão prontos para ir lutar e receber as bênçãos de Flora e do rei. Ao mesmo tempo, o Lich também se prepara para a guerra, colocando todas as suas tropas em posição. Além disso, Gaia, que está se recuperando dos danos, está funcional novamente. Os bandidos criaram uma fortaleza ao redor do país de Lashara e colocaram um vácuo para que os Sakogen não consigam atravessá-la facilmente. Eles pensam que é finalmente hora de relaxar, pois os inimigos não chegarão tão cedo, só para depois perceber que as forças de Lashara estão avançando lentamente em direção ao forte. As forças do rei Shurufan são as primeiras a atacar o forte, mas os inimigos não desistem tão facilmente. Além disso, os Sakogen que o Ahan lhe fez estão cortando todas as linhas de vapor, fazendo com que os Sakogen inimigos fiquem sem energia. O Lich é informado de que o cisne está se movendo em direção às terras altas pela ferrovia. Ao mesmo tempo, Maria envia seu trem para o campo de batalha, e ele começa a atacar a estrutura flutuante principal, onde Olight e Babylon estão presentes. Enquanto o cisne se move em direção às terras altas, Lydia e as garotas devem focar no outro posto de controle e derrotar os inimigos restantes. Vendo como o plano deles está desmoronando lentamente, Dagmaya chega e pede a permissão de seu pai para ir e pegar o Sakogen branco sozinho. Ran pensa que eles estão seguros enquanto os inimigos não cruzarem a fortaleza. Nesse momento, o rei Shurifan revela catapultas gigantes que lançam vários Sakogen para o outro lado da fortaleza. Um dos Sakogen está sendo pilotado pela ex-presidente, e ela começa a desfrutar do massacre e pressiona os inimigos do outro lado também. Lashara nota Dagmaya sozinho no palácio, chamando Kenshi para um duelo. Kenshi aceita o duelo sem pensar duas vezes e sai. Dagmaya tenta o seu melhor para superar o trauma, e avança contra Kenshi, ainda incapaz de acertar qualquer ataque. Kenshi começa a dominar Dagmaya desta vez também e corta seu Seikujin ao meio, jogando o penhasco abaixo. Acontece que era uma armadilha o tempo todo, e Gaia começa a se energizar ao mesmo tempo. Kenshi se prepara e vai contra Gaia, que é pilotada por Dao. Ambos parecem estar dando trabalho um ao outro, surpreendendo a todos. Logo depois, Babylon também aparece no campo de batalha e se dissolve para se tornar parte de Gaia. Isso dá a Gaia uma nova e mais poderosa forma, equipando-a com novas armas mortais. Maria ordena que suas tropas ataquem Gaia e ajudem Kenji, mas seus ataques são inúteis, pois Gaia destrói tudo com um único feixe de energia. Sua própria estrutura gigante cai sobre o trem onde Maria está, mas, por sorte, Yukini consegue escapar junto com Maria. Gaia começa a atacá-los, mas Kenshi atrapalha sua mira atacando Gaia. Por outro lado, as garotas da academia estão lutando contra os bandidos e lentamente começam a dominá-los. O trabalho em equipe delas é crucial, e as garotas finalmente conseguem assumir o controle do posto de controle após vencer a batalha. O rei Shurufin também informa a Leshara que eles assumiram o controle do forte. Após completarem sua tarefa, todos se reúnem no cisne e conversam sobre como Kenji tem lutado contra Gaia completamente sozinho. Kaia, junto com os outros, decide ir ajudar Kenji. Enquanto isso, a batalha entre Kenshi e Gaia ainda está furiosa, e seus ataques não afetam Gaia em nada. Kenshi continua a golpear Gaia com sua espada, apenas para o dano se curar em um instante. Todos estão observando Kenshi enquanto ele é jogado de um lado para o outro por Gaia. Enquanto assistem à luta, o Ahan nota o reator de barreira de Seikashin jogado por ali, e as garotas decidem carregá-lo com energia para Kenshi usar. Kenshi tenta impedi-las, avisando sobre o quão perigoso pode ser. No entanto, as garotas pedem que ele pare de tagarelar e confie em suas habilidades. O reator está sendo carregado lentamente, e bem quando atinge 90%, Gaia o percebe e tenta atacá-las. Felizmente, Kaia detém Gaia e a leva para longe. Kenshi usa esta oportunidade para comprimir o reator e ataca Gaia depois de pedir a Kaia para deixar seu Saikogen. Uma enorme explosão ocorre e danifica Gaia bastante, mas ela se recupera facilmente e cura todo o dano feito ao corpo principal. Kenshi ainda não desiste e ouve os pensamentos de Doll e Mexia, pedindo que ele a salve. Kenshi ataca Gaia com sua espada mais uma vez,
e desta vez, feixes de energia começam a sair da espada, tornando-a ainda mais letal. Os feixes de energia são fortes o suficiente para cortar montanhas, e ele segue Gaia tentando fatiá-la. Infelizmente, o sabre de luz ainda não é o bastante para cortar Gaia. Desta vez, Kenshi decide usar tudo o que tem em um único ataque e transformar a espada em uma forma diferente. Isso permite que ele corte a cabeça de Gaia de forma limpa, pondo um fim nela. Ele então tenta acordar Doll, e ela sorri, percebendo que Kenshi a salvou. Doll então se transforma em Mexia e tenta dar-lhe um beijo, mas é interrompida por Kite. De repente, Babylon emerge do líquido preto, e o Lich decide acabar com ele desta vez. Ele atira em Babylon com uma arma especializada e encerra sua vida para sempre. O Light então começa a sentir-se tonta e se transforma em Riar. Ela os informa que Babylon plantou um cristal central em seu corpo quando ela era mais jovem. Isso permitia que seu corpo mudasse para o Light ou Nidze, dependendo de cuja vontade fosse mais forte naquele momento. Logo depois, todas as garotas, incluindo a diretora Elitia, chegam ao continente parabenizando Kenshi pela vitória. Agora que as outras coisas estão resolvidas, o Ahri propõe uma discussão sobre a posse de Kenshi. Ora comenta que ele já jurou se tornar seu noivo, e Maria acrescenta que ele deveria pertencer a Yukine. Flora propõe que Kenshi se case com ela, e surpreendentemente Litia também pede permissão para direitos de casamento. Vendo que a decisão não está indo a lugar nenhum, a ex-presidente propõe a regra do primeiro a chegar, primeiro a ser servido, e todas as garotas começam a correr atrás de Kenshi, enquanto ele tenta o seu melhor para escapar. Por outro lado, Dagmeier pega o cristal que estava dentro de Babylon, e Han tenta roubá-lo dele, mas mal sabe ela que Amura está parada atrás dela, pronta para acabar com a vida dela para sempre. Isso foi tudo sobre nosso playboy Kenshi. Qual das garotas do grupo acabará se casando com Kenshi? Comente secadinho abaixo e nos diga se gostou de assistir ao programa. Inscreva-se no canal para mais análises do mundo da trama.